Muito bem, amigos e amigas, voltamos aqui com mais um capítulo nosso sobre a história de Sobral. Hoje nós vamos abordar o século XIX. Nós já vimos nos vídeos anteriores, nós temos já 2 vídeos da história de Sobral, vocês devem já ter acompanhado. Já vimos o século XVII e o século XVIII. E vamos hoje começar com o século XIX. O século XIX ele vai nos render bem mais conteúdo. À medida que o tempo vai passando, vai se aproximando do presente, vão sendo feitos mais registros dos fatos, a cidade vai crescendo, a vila, no caso, vai crescendo, vai ficando mais densa a história política da vila, a história cultural, e vai, aos poucos, o nosso conteúdo ficando mais preenchido, mais recheado. Portanto, o século XIX eu vou dividir em 2 ou 3 vídeos, só o XIX, tá bom? Iniciando, nós temos a partir nossa primeira data de referência, o dia 23 de novembro de 1802. Repito, você, estudante, não precisa decorar essas datas. Eu estou usando essas datas só como referências, como pontos para eu ir distribuindo, pontuando o conteúdo. Mas você não precisa decorar essas datas e nem esses nomes, tá bom? É importante que você vá percebendo a evolução da cidade, tá bom? Então, 23 de novembro de 1802, casamento de Vicente Alves da Fonseca e Antônia Geracina Isabel de Mesquita. Bom, um casamento. O que tem de mais nesse casamento? Não é um casamento tão comum assim mesmo para os padrões do tempo. Veja o que acontece. Ó. A mão da moça, ou seja, da dona Antônia Geracina, tinha sido pedida ao pai dela, seu Antônio Pinto de Mesquita. Essa família Mesquita aqui, ela é muito, ainda hoje, muito presente em Santa Quitéria, tá bom? Então, a Antônia Geracina era filha de Antônio Pinto de Mesquita, tá bom? Então, a mão dela tinha sido pedida em casamento antes, né, do Vicente Alves da Fonseca por um membro da famosa família Mourão. Família Mourão aqui da região da Ipueiras, da matriz de São Gonçalo da Serra dos Cocos, como se chamava naquele tempo. E era uma família que ficou muito famosa na história do Ceará por conta das lutas armadas, das lutas interclânicas, né, dos episódios de violência, alguns deles incluindo, inclusive, aqui a cidade do Ipu e tudo mais. Então, um membro da família Mourão havia pedido ao seu Antônio Pinto de Mesquita a mão da Antônia Geracina em casamento, mas ele não concedeu. Exatamente não concedeu porque sabia aí da fama, né, da família Mourão. Como o pedido foi recusado, os Mourões fizeram aquilo que eles gostavam de fazer. Então, eles se uniram, formaram um bando, né, vários membros da família, cada um com os seus cabras, que é como eles chamavam na época, os capangas, e atacaram a casa do seu Antônio Pinto, em Sobral. E aí houve um tiroteio violento. E o Vicente Alves da Fonseca participou dessa luta defendendo, né, a moça e defendendo o seu Antônio Pinto. Ele ajudou na defesa da família Pinto de Mesquita nesse episódio. Como recompensa, ele ganhou a mão da Antônia Geracina em casamento. Tá bom? É interessante. A gente está falando do início do século XIX, onde questões de família, envolvendo o gênero, questões envolvendo a mulher, a honra da mulher, o corpo feminino, muitas vezes elas eram decididas assim, na bala. É como se o corpo feminino fosse, entre aspas, propriedade dos homens. E eles tinham, além de ter, de certa forma, um certo direito ao uso desse corpo, eles também tinham a obrigação, por questão de honra, de defender esse corpo. Tá? Então, daí serem comuns, relativamente comuns, lutas desse tipo que a gente acabou de citar aqui, né? A família Mourão atacando a casa de seu Antônio Pinto de Mesquita para, talvez, né, raptar a filha, tá bom? Cujo pedido de casamento havia sido negado pelo pai, eles não toleravam a negativa desse tipo, e daí o ataque. Tá? No dia 7 de março de 1817, começa em Pernambuco a famosa Revolução de 1817, onde o governador Montenegro foi derrubado e foi proclamada a República em Pernambuco. Vamos sempre ter em mente que Pernambuco
Até aqui o século XIX, ele é fundamental para você entender a história do Ceará. Tá bom? Tudo vem ou de Pernambuco ou do Maranhão, que são pontos mais desenvolvidos no Nordeste. Tá? Ainda não havia o conceito de Nordeste, a gente ainda era norte do Brasil, nesse período aqui, certo? Então se pegava ali do Amazonas até a Bahia era do norte. Tá bom? O Ceará fazia parte desse bolo aí, muito vinculado ainda a Pernambuco. Certo? Ceará, para você ter uma ideia, aqui nesse momento, ele ainda faz parte da comarca de Pernambuco, para termos judiciários. Claro que ele já está emancipado, mais emancipado em termos eclesiásticos, em termos de igreja, né? Em termos políticos, ele já é uma província, mas ele não é uma província subordinada a Pernambuco. Então começa em Pernambuco a Revolução de 1817. O governador foi derrubado e foi proclamada a República. Olha que negócio louco. Para o Crato, né, os revolucionários de Pernambuco enviaram José Martiniano de Alencar. Ainda vamos falar dele aqui, tá bom? O qual ali proclamou a República. Ele proclamou a República no Crato, José Martiniano de Alencar. A família Alencar era do Ceará, certo? E José Martiniano, ele toma parte nessa revolução, tá certo? E ele vem lá de Pernambuco, ele é enviado com a missão de proclamar a República do Crato, colocando o Ceará também, ou pelo menos aquela porção ali do Crato, do sul do Ceará, que é muito próximo a Pernambuco também, dentro dessa nova república que estava se criando no norte do Brasil. Tá? E em Sobral também deveria ser feito o mesmo. Né? Então foi enviado para Sobral um cidadão chamado Francisco Alves Pontes, mas ele deu azar e foi preso no caminho. Né? Ele estava ali nas proximidades de onde hoje fica Aracati, no Ceará, e ali ele foi preso por forças do governo de Dom João VI. Nesse período aqui, 1817, a corte portuguesa está no Brasil, tá? A corte está no Brasil e Dom João VI é quem está governando o Brasil, certo? E aí, sabendo do movimento, é claro que o governo do regente Dom João VI se empenha no combate a essa revolução. Tá? E aí o Francisco Alves Pontes, que estava vindo para Sobral, para proclamar a República, também em Sobral, é preso. E aí o que acontece é que a revolução não chega de fato a Sobral, mas chegou ao Crato. Tá bom? Em 6 de maio de 1817, a Câmara de Sobral, a Câmara dos Vereadores, numa de suas sessões, ela protesta oficialmente contra a Revolução de 1817 e classifica essa revolução como um criminoso e horrível atentado de alta traição. Ou seja, os vereadores de Sobral eles se colocam, claro, ao lado de Dom João VI, ao lado das forças do Império Português, tá bom? Após a sessão da Câmara, os vereadores foram até a Igreja Matriz, lá, né, pediram ao padre Gonçalves Ferreira Magalhães para celebrar um ato religioso, né, pelo bem-estar e a felicidade de Dom João VI. Você pode achar estranho, mas para que isso, né, professor? Veja, num regime monárquico, essa coisa dos interesses particulares, que a gente considera hoje como interesses particulares do rei, eles são interesse, ou devem ser interesse de todos os seus súditos. Daí muito aquela coisa de rezar pela saúde do rei, colocar luto quando o rei ou um membro da família real morre, celebrar quando nasce um príncipe ou uma princesa, tudo isso devia fazer, porque a vida do rei, primeiro que o rei ele não tem vida pessoal, tudo do rei é público, e outro que tudo do rei, da vida do rei, deve interessar aos seus súditos, a todos eles. Bom, isso é uma coisa muito típica do regime monárquico, certo? Em 7 de maio de 1817, ao ano de 1817, ele é bem movimentado, tá? A Câmara de Vereadores de Sobral enviou ofício ao governador Manuel Inácio de Sampaio, governador do Ceará, tá? Que na verdade o termo correto era presidente, na época, presidente da província do Ceará, o Manuel Inácio de Sampaio, manifestando sua irrestrita solidariedade a Dom João VI e repudiando a Revolução de Pernambuco. Então, em 1817, a cidade de Sobral, através de seus vereadores, ela fica contra a Revolução e ela fica do lado do rei. Tá?
Em 5 de junho de 1817, a Câmara manda celebrar missa solene na Matriz em ação de graças pelo fim da Revolução de Pernambuco e comemorando a restauração de Pernambuco e a morte e destruição dos infames traidores da infernal revolução que ali teve lugar. Nesse trecho aqui, o padre Sadoc de Araújo, que é a nossa fonte aqui, ó, no volume 2 da cronologia sobralense, ele transcreve ao pé da letra documentos da Câmara de Sobral, aos quais ele teve acesso. Tá? E é por isso que a gente usa esse termo, consegue ler, né, com a construção textual da época. Tá bom? Sempre lembrando, nossa fonte até aqui é a coleção do padre Sadoc. Tá? Em 15 de julho de 1817, a Câmara envia a Dom João VI, olha que massa, um ofício, Câmara de Sobral, solicitando a permanência de Manuel Inácio de Sampaio na presidência do Ceará. Então você percebe que há aí, né, nesse momento, uma sintonia entre Câmara de Sobral, Câmara de Vereadores de Sobral, o governo da província do Ceará e o governo, no caso do rei Dom João VI, né, o governo do Império Lusitano, que estava instalado no Brasil. Durante esse período, a partir de 1808, nós sabemos que a corte portuguesa passa a residir oficialmente no Brasil e transforma o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, na sede do Império Português. Considera-se até que essa estadia da corte, né, essa transferência da sede do governo português para o Rio de Janeiro, teria facilitado a própria independência do Brasil. Em 23 de julho de 1817, início de um trido religioso, né, de regozijo, de comemoração pela restauração de Pernambuco, com a iluminação das ruas, para mostrar a fidelidade de Sobral a Sua Majestade o Rei Dom João VI. Iluminação das ruas, isso é curioso. Era uma coisa que se fazia na época, era onde, nas vilas, né, nas vilas um pouco maiorzinhas, como Sobral, quando se tinha uma ocasião solene, eles mandavam que a população iluminasse suas casas, a fachada das suas casas durante a noite. Não havia iluminação pública, nem energia elétrica. Então, quando em ocasiões festivas, era muito comum as pessoas iluminarem a frente das casas, colocarem luminárias, tá certo? Nas fachadas, nas janelas, nas portas. E fazendo isso na vila inteira, acabava dando assim um aspecto muito mais bonito para a vila, tá certo? À noite, tá? Em 24 de outubro de 1818, o ouvidor Manuel José de Albuquerque propõe à Câmara a construção de um novo mercado público para substituir o antigo mercado que existia na Rua da Gangorra. Tá? Vê como a vida está crescendo, né? Agora eles já tratam de construir um novo mercado público. E o primeiro, que vem lá do século XVIII, já estava bem deteriorado. Em 10 de julho de 1819, sessão da Câmara comemora o nascimento da princesa Carolina Leopoldina, que seria a legítima sucessora do trono português. Está vendo isso que eu falei, né? Os lances da vida, que nós chamaríamos de vida pessoal do rei, porque o rei, na verdade, ele praticamente não tem vida pessoal, são todos eles do interesse dos seus súditos, tá bom? Então os caras comemoram o nascimento do rei. Claro, aqueles que apoiavam o rei, né? Também foi decretado que se deitassem luminárias nesta vila nas 3 noites dos dias 17, 18 e 19 do mesmo mês de julho de 1819. Havia mais a questão da iluminação da frente das casas para comemorar um fato importante, no caso aqui o nascimento da princesa. Em 20 de julho de 1819, Frei Alexandre da Purificação proferiu na Matriz de Sobral um discurso, um sermão muito bonito durante a celebração de um Tedeu, que era um tipo de celebração religiosa. Eu imagino que equivale hoje a uma novena, uma bênção do Santíssimo, algo assim. Não é uma missa, tá? Em ação de graças pelo nascimento da princesa Carolina Leopoldina. Ainda o nascimento da princesa. É feita uma celebração religiosa em ação de graças pelo nascimento da princesa. 5 anos depois, esse mesmo frei, né, o Frei Alexandre, estaria entre os envolvidos na Confederação do Equador. Não vamos falar da Confederação do Equador daqui a pouco. Em 25 de julho de 1819, a Câmara decreta luto de 6 meses pelo falecimento do rei Carlos IV e da rainha Dona Maria Luísa de Bourbon. 3 meses de luto rigoroso, ou seja, todo mundo todo de preto, e 3 meses de luto aliviado. Carlos IV, quem era Carlos IV? Era rei de Portugal? Não. Rei de Portugal em 1809 era o Dom João VI. Né? Carlos IV, minha gente, era o rei da Espanha. E ele enfrentou duras crises em seu reinado lá na Espanha. A esposa dele, que morreu também aqui, a Maria Luísa, esteve grávida 24 vezes.
e eles tiveram 14 filhos. Isso é só uma curiosidade, mas para a gente entender que essa galera da nobreza, essa galera das dinastias aí, casava para gerar filhos, né? Para garantir a presença do trono aí no futuro, tá bom? A questão de comemorar a morte de Carlos IV aqui porque havia ali a relação entre a coroa portuguesa, a coroa espanhola e tudo mais, tá bom? Então veio a ordem para que os súditos do rei Dom João VI, no caso, os brasileiros, portugueses, todo o Império Lusitano, colocassem luto pela morte do Carlos IV. Mas será que o povo obedecia isso mesmo, né? Será que ficou todo mundo andando de preto naquele calorzão de Sobral? Rapaz, é difícil saber, né? O que sabemos é que a ordem veio. E só o fato da ordem ter vindo, isso mostra um pouco para nós de como são diferentes os valores no regime monárquico, tá bom? 16 de fevereiro de 1820, o visitador Padre Antônio Gomes Coelho determina ao vigário de Sobral, o Padre José Gonçalves de Medeiros, a construção de um cemitério em Sobral. Olha que interessante, pois o sepultamento dos cadáveres nas igrejas já se tornava inconveniente. Por quê? Veja, nesse período do século XIX é muito comum os cadáveres serem enterrados, sepultados nas igrejas, dentro das igrejas. É por isso que quando você visita uma igreja do século XVIII, do próprio século XIX, você vai notar que tem muita lápide, são aquelas inscrições indicando que ali estão enterradas determinadas pessoas, morreram, tem um pouco quase que uma biografiazinha da pessoa que está enterrado ali, data de nascimento, data de morte, às vezes tem o nome dos pais, às vezes tem um pouco da história da pessoa, tá? É porque até o século XIX, as pessoas se enterravam nas igrejas, porém com o crescimento das vilas, isso vai ficando complicado, a igreja já não cabe mais tanta gente, né? Vai morrendo gente, vai morrendo, chega uma hora em que você não tem mais como colocar todo esse povo na igreja. E também é um período que começam a acontecer epidemias no Brasil. E eles começam a entender que era inconveniente para a questão da higiene ficar sepultando as pessoas nas igrejas, tá? Então eles começam a construir cemitérios fora das áreas urbanas e lá eles vão passando a fazer o sepultamento dos cadáveres. Claro que esses cemitérios eles ficam sob a jurisdição da igreja, tá? Era muito comum na época os pisos das igrejas, né, serem divididos já terem os espaços das sepulturas, das covas, tá certo? E era colocado então aquele piso, aquele revestimento normalmente de madeira por cima. Então quando morria uma pessoa, eles simplesmente tiravam ali algumas tábuas do piso, colocavam o cadáver ali e cobriam. Aí você vai imaginar que esse cadáver entrava em decomposição, tinha todo aquele inconveniente do mau cheiro que afetava a igreja, que atrapalhava um pouco as celebrações. Então, todas essas questões estão envolvidas e aí os cemitérios construídos de início fora das áreas urbanas, eles começam a ser adotados aí como solução para esse problema, né? A densidade demográfica está aumentando, consequentemente o número de mortes também, e isso vai cria essa necessidade dos cemitérios, tá? Os famosos Campos Santos. A 5 de outubro de 1822, a Câmara recebeu o ofício de José Bonifácio de Andrada e Silva, comunicando a proclamação da independência do Brasil, que tinha ocorrido em 7 de setembro. Né? 12 de novembro de 1823, Dom Pedro I, imperador do Brasil, o Brasil já independente, né? Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte e a notícia é recebida sob protestos em Sobral. É aquela coisa, o Brasil seria uma monarquia constitucional, mas o Dom Pedro I, com suas tendências absolutistas, o que ele fez? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte no dia 12 de novembro de 1823 e a notícia chegou em Sobral e os sobralenses não gostaram, eles protestaram contra isso daí, tá bom? Em 14 de fevereiro de 1824, a Câmara de Sobral nomeia o advogado Antônio Joaquim de Moura como inspetor do alinhamento das ruas, o qual deveria ainda mandar demolir a coberta dos portões do mercado público por causa dos, aí, entre aspas, adjuntos que ali havia de pessoas desmoralizadas e perversas em seus costumes, fecha aspas. Está se referindo o que aqui? Está se referindo ao fato de que nos portões do mercado público se juntavam, se aglomeravam pessoas tipo prostitutas, mendigos, vagabundos,
sei lá, doentes mentais, todos os párias da sociedade ficavam por ali, se ajuntavam nos portões dos mercados, local público, e a presença dessas pessoas naquele local, que era um local também frequentado pelas pessoas de bem, né, pelos cidadãos de bem da época. Pessoal, eu abomino esse conceito de cidadão de bem. Eu acho que isso é coisa de gente que não é de bem. Mas, continuando, houve aí a preocupação em desfazer esses ajuntamentos, porque eles eram considerados ofensivos à moral. Então, foi mandado demolir a coberta, o teto do portão do mercado, para evitar que esse pessoal se aglomerasse ali. Prostitutas, gente viciada em jogo, vagabundos, os párias da sociedade. Tá? 24 de abril de 1824, a Câmara resolve adquirir uma assinatura do Diário do Governo da Província do Ceará, jornal que era redatoriado ou comandado pelo padre Mororó. Aqui nós vamos ter que explicar melhor. Veja, 24 de abril de 1824 já está começando a acontecer a famosíssima Confederação do Equador, um evento de natureza também revolucionária, tá, no qual o Ceará toma parte. E é curioso que a Câmara de Sobral resolve assinar esse jornal, Diário do Governo da Província do Ceará. Foi o primeiro jornal editado, publicado no Ceará. Foi o primeiro diário oficial do Ceará. Só que o governo que está existindo aqui, ao qual esse jornal serve, não é o governo de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I, mas é um governo revolucionário e republicano implantado no Ceará durante a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, nós sabemos, foi mais um movimento revolucionário iniciado em Pernambuco, contando com a adesão do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, cujo objetivo era emancipar essa região do Império Brasileiro, né, transformando-a numa república. Tá bom? E aí o Ceará teve uma participação muito efetiva também desse movimento. 13 de setembro de 1824, a Câmara presta solene juramento ao sistema democrático representativo do Império e afixa editais solicitando apoio à Confederação do Equador. Olha que massa! A Câmara de Sobral apoia a Confederação do Equador, bicho. Sobral tem uma parte aí no movimento revolucionário. Tá? No dia 23 de outubro do mesmo ano, de 1824, o tenente-coronel Diogo Gomes Parente, comandante do 1º Batalhão de Caçadores de Sobral, dirige o ofício à Câmara solicitando sua imediata adesão ao Imperador Dom Pedro I. O negócio deu ruim, né? O Diogo Gomes Parente, comandando tropas aqui do Batalhão de Caçadores, tropas do governo imperial, ele vai e dirige um ofício à Câmara e diz, criem vergonha e voltem a apoiar o Imperador. Para com esse negócio de movimento revolucionário aí, tá? Em 25 de outubro de 1824, o presidente do governo provisório do Ceará, o Ceará ainda estava governo... Aliás, o governo provisório do Ceará, o governo republicano já tinha sido derrubado, então o Ceará está sendo governado por um presidente provisório em nome do Império, e ele vai e determina que a Câmara de Sobral voltasse a usar o seu estandarte com as armas do Império do Brasil, porque a Câmara de Sobral tinha aderido à Confederação do Equador e ela tinha mudado inclusive o seu estandarte. Tá? Em 29 de outubro de 1824, o ofício do presidente da província ordena que a Câmara de Sobral jure e faça jurar nesta vila o projeto de Constituição como mandou Sua Majestade. Dom Pedro I já havia outorgado uma Constituição ao Brasil, que é a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que implantava inclusive o famoso poder moderador. Né? Então, foi determinado que a Câmara de Sobral jurasse obediência a essa Constituição. Então, a Câmara escolheu o dia 3 de novembro para realizar esse juramento. A Câmara obedeceu, né? No dia 8 de novembro de 1924, José Félix de Azevedo Sá, que agora é o presidente do Ceará, nomeia o doutor Antônio Joaquim de Moura, ex-procurador da Câmara de Sobral, para o cargo de ouvidor. Tal nomeação alegrou os vereadores, pois a primeira nomeação de Antônio Joaquim Moura, que ele era um português, esse Antônio Joaquim de Moura, tá? Ele era um bacharel, um advogado, ele era português, ele não era brasileiro, havia sido condenada pelo Tristão Gonçalves de Alencar. Vamos entender isso aqui? Porque certamente aqui a gente tem um motivo também da Câmara de Sobral ter deixado de apoiar a Confederação do Equador. Tristão Gonçalves de Alencar, Aripe, era o presidente do Ceará, foi o presidente republicano do Ceará durante a Confederação do Equador. Tá? Sobral, nós vimos que apoiou essa revolução, a Câmara de Sobral apoiou a Confederação do Equador. Mas tem um momento em que ela muda de lado, né?
Tem aquele momento ali em que o Diogo Gomes Parente manda o ofício dizendo que a Câmara tal volte a obedecer ao imperador. E a Câmara volta, é interessante. Mas por que a Câmara voltou? Será que só por medo? Não, cara, tem esse episódio aqui em que, né, durante a Confederação do Equador, a Câmara nomeou como seu procurador o advogado Antônio Joaquim de Moura. Só que o Antônio Joaquim de Moura era português. Aí o Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, lá em Fortaleza, ele vai e condena essa nomeação e ele envia, inclusive, um ofício para a Câmara de Sobral com censuras severas, né? Olha, rapaz, vocês não deviam ter feito isso não, que negócio, nomear um português, cara, tem que nomear um brasileiro e tal, e ele dá assim, para usar uma palavra que a gente entenderia melhor, um carão, né? Na Câmara de Sobral. E aí o pessoal ficou meio, já deve ter ficado meio chateado e tudo. Depois vem o Diogo Gomes com as tropas, e aí já dá uma pressão e tudo, e aí a Câmara deixa de apoiar a Confederação do Equador, tá? Então, em 1824, o presidente do Ceará emite portaria ordenando a retirada de qualquer documento do governo revolucionário da Confederação do Equador que estivesse anexado aos livros das repartições públicas do Estado do Ceará. A Câmara de Sobral cumpre essa determinação em parte, né? Porque os ofícios que haviam sido recebidos do governo revolucionário, eles não foram retirados, foram mantidos no livro, tanto que depois o nosso querido Padre Sadoc teve acesso a esses documentos e colocou esse livro aqui. Tá? Em 23 de janeiro de 1825, por ordem do capitão Marcos Antônio Brício, que estava em Sobral comandando tropas, índios de Viçosa, olha que interessante, índios de Viçosa invadem a vila de Granja para combater certos republicanos que ainda teimavam em desobedecer às determinações de Dom Pedro I, ou seja, aí a Confederação do Equador não estava totalmente encerrada, ainda tinha, apesar de ela já ter sido, o governo revolucionário ter sido já derrubado e tudo, tanto no Ceará como em Pernambuco, mas ainda havia os resquícios, os restos dessa revolução. E o que acontece? Índios de Viçosa, olha aí, a serviço do imperador, né, por ordem desse capitão Marco Antônio Brício, que estava em Sobral, eles vão e atacam a vila da Granja. Granja é uma cidade importante ali na época, né, no litoral, tá certo? Foi um dos focos da Confederação do Equador no Ceará, porque em Granja, o coronel Pessoa Anta foi um dos líderes da Confederação do Equador, ele fez uma grande campanha de divulgação, e eu penso que o negócio chegou a Sobral exatamente por conta desse trabalho dele, né? Então Granja continuou sendo um foco havia ainda alguns partidários da Confederação do Equador em Granja, e aí eles foram combatidos por esses índios já em 1825. Em 30 de abril de 1825, são fuzilados em Fortaleza o Padre Mororó. O Padre Mororó, minha gente, eu não parei para falar dele, né? Faço agora. Ele nasceu numa povoação chamada Riacho dos Guimarães, atual cidade de Groaíras, bem pertinho de Sobral. Era padre, tá? Se envolveu com a política, que era muito comum os padres da época fazerem isso. E ele acabou sendo um dos líderes da Confederação do Equador aqui no Ceará, assim como o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca foi em Pernambuco, tá bom? E ele e o coronel Pessoa Anta, Padre Mororó de Riacho dos Guimarães, o coronel Pessoa Anta de Granja, foram fuzilados em Fortaleza na Praça do Passeio Público, tá bom? Que passou a ser chamada então Praça dos Mártires, que é aquela praça que fica em Fortaleza ali próximo ao Mercado dos Pinhões, não sei se alguém conhece, é o Passeio Público, tá bom? De Fortaleza ali. Aliás, é uma praça, eu acho muito bonito ali, aquela região de Fortaleza, ela tem muita história por ali, tá? Em 7 de abril de 1825, um sobralense, olha só, Miguel Pereira Ibiapina é fuzilado em Fortaleza, ainda por conta da Confederação do Equador. Tá bom? Então a gente encerra por aqui esse nosso primeiro vídeo, aliás, sobre o século XIX, história de Sobral do século XIX, é o terceiro da nossa saga aí pela história de Sobral. Eu espero que curtam. Nossa saga vai continuar. Se você não assistiu os dois primeiros, por favor, assista para você pegar a sequência e entender, né, o que está acontecendo. E é isso. A gente continua no próximo vídeo. Valeu!